Começou. Começou, mas começou de uma maneira assim, né? Vamos se prolongar aí enquanto o pessoal está chegando aí, né? Agradeço aí as pessoas que já estão entrando, já estão aí conosco, nos presenteando com suas presenças cibernéticas, né? Vamos dando uma seguradinha aí. Prometo que em breve me disparo a falar aqui, junto com o companheiro Rafa e com a companheira Adri aí. Tomando um cafezinho, uma água, né? Boa É, tarde para todos aí. tá rolando um cafezinho agroecológico aqui, né? Café que respeita o desenvolvimento natural aí das plantas, das pessoas. Esse é bom de tomar. Bom, gente, então agradeço primeiramente a presença aí da companheira Adri Desotti, né? Do camaradinha Rafael Porsani, que está comigo aí no mandato coletivo. E agradeço aí as pessoas da produção aí que estão por trás desse fenomenal encontro entre seres mitológicos da política ararense aqui. Bom, eu vou Tá começar bom. me apresentando, então, pessoal. Eu sou o Eduardo Bueno, né? Este que vos fala, Eduardo Bueno. Eu sou estudante de agroecologia, né? Bacharelado em agroecologia pela Universidade Federal de São Carlos, aqui em Araras mesmo. E eu tenho atualmente 28 anos. Ano passado eu era mais novo, ano que vem eu seria um pouco mais velho. E, né, junto com o Rafael Porsani, que está aqui conosco no dia de hoje, e com o Pedro Urvaneja, eu componho aí a bancada ecossocialista, né, do mandato coletivo aí do PSOL aqui da cidade de Araras. E, bom, a nossa proposta no dia de hoje aí é convidar a todas e todos, né, para acompanhar aí essa nossa troca de ideia, né, para falar um pouco aí, seguindo o tema do nosso encontro, falar um pouco de saúde e meio ambiente, né? E quais as suas relações aí, como é que isso se conecta e como que a gente enxerga isso, né? O que a gente entende aí por saúde e meio ambiente, que são palavras e termos muito abrangentes, né? Então, vamos estar proseando isso aqui abertamente, aí ao vivo, junto com o nosso público, né? Junto com o pessoal da nossa cidade aí, que é quem definitivamente tem as rédeas, né, da gestão pública aí. Então, eu vou passar a palavra aí para o companheiro Rafael, para ele se apresentar rapidamente, né? Depois para a camarada Adri Desotti, e aí a gente se inaugura nesse momento de opinarmos sobre essa diversidade de coisas aí que nos tangeiam, beleza? Então, Rafa, é com você. Obrigado aí, Edu. Obrigado, companheiro. Então, boa tarde a todos, a todas e todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live do PSOL. A gente faz um tempo que queria fazer essa live, pegando um tema bem, bem abrangente, bem importante. Tem várias questões do ecossocialismo, né, do meio ambiente com a saúde pública, né? Questão de água, depois a gente vai falando um pouquinho melhor, né? De questão de alimentação e tudo mais, né? Que tem que passar pela política e pela luta política, né? Então, essa é a ideia. Eu sou formado em História, sou professor há mais ou menos em torno de 10 anos aí que eu trabalho na educação pública, né? Pública e privada, mas mais na pública. Sou formado em História, e a ideia nossa aí, enquanto profissional, enquanto militante da vida, vamos dizer assim, trabalhar uma educação libertadora com as pessoas, né? E ter um senso crítico. E a questão de saúde e de meio ambiente, ela passa pela vida humana, né? Não tem como a gente viver sem ter isso em equilíbrio, né? Porque é o principal da sociedade é ter saúde, né? Porque com doença o governo controla, né? Um país doente, uma sociedade doente, é mais fácil de você controlar e vender a cura e as pessoas ficarem buscando milagres também, né? Então é isso, né? Então é isso. Vou passar agora para camarada Dridezotti aí, né? E aí depois a gente fala um pouquinho melhor. A palavra é tua, minha amiga. E volta do mundo, camarada. Então, gente, bom, eu sou a Adri Desotti,
Estou aí, né? Nós temos dois mandatos aí pelo PSOL, que são os meninos, nesse mandato coletivo, que é algo novo, muita gente não conhece, né? Essa proposta de um mandato coletivo, que é bem legal. São 3 em 1 aí, né? O Urva estará conosco na próxima live. E eu sou uma mulher branca aí, morena de 57 anos de idade, recém-completados. Sou psicóloga, mestre em educação, sou psicóloga há 33 anos, atuando em todas as áreas. Eu até brinco que a minha vida profissional é que nem um álbum de figurinha, que eu vou preenchendo cada vez com uma figurinha nova, né? Então, já trabalhei com home care, já trabalhei na área social, trabalhei com liberdade assistida, com o esporte, né, no futebol, trabalhei com crianças muito, com adolescente muito, já fui professora de ensino médio e trabalhei com cura também, com pacientes aí em fase terminal de câncer, atendi muitos, porque eu trabalho também com uma técnica japonesa que se chama Jinshinjutsu, que está aí nas terapias integrativas, né, que o pessoal está pleiteando. Já existe essa lei e tem muita cidade que ainda não adotou, a maioria ainda não adotou, né, de poder aceitar essas terapias e incluir na prevenção, né, e no auxílio com o tratamento de pacientes com câncer, de pacientes com cuidados paliativos. E por isso também aí essa continuação. Já fizemos uma live sobre isso, né? E tem a questão da saúde mental também, que eu já trabalhei também com portadores com diagnóstico, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, já trabalhei também com pessoas com deficiente intelectual. Então é um leque, né, de coisas, e é muito legal poder estar com os meninos, porque essa pauta que eles trazem, né, do ecossocialismo, da agroecologia, tem tudo a ver, porque a saúde, a gente é o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente acredita, né? E à medida que a gente vai aprimorando esse alimento, essas palavras, e vai ampliando a nossa mente para poder enxergar o ser humano enquanto parte integrante, né? Enxergar a natureza enquanto uma extensão do ser humano, que está em torno, dentro, né? E tudo interligado. Hoje em dia, o capitalismo ele trouxe um... Ai, já estou falando, né? Era só apresentação. Vou só terminar o pensamento, então. O capitalismo ele trouxe essa dissociação, né, da saúde, do fora e do dentro, né, do corpo e da alma, e isso não é real, né? Essa coisa cartesiana. Então, esse bate-papo nosso, acima de tudo, é uma proposta holística, de olhar para a pessoa enquanto um ser da natureza e para a natureza enquanto uma extensão, porque um não vive sem o outro, né? Acho que era mais isso que eu queria trazer. E passo a bola aí, então, para o nosso agroecologista. Edu. Valeu, Dri, valeu, Dri, valeu. A agroecologia ela é um processo que ela não está só na academia, né? Inclusive, ela não nasce na academia. A agroecologia ela é uma valoração, assim, né? De todo esse nosso conhecimento popular e ancestral, né? Que nos conecta aí ao solo e à comida, né? O que é tão essencial para a gente, o de comer e o de existir, né? E, bom, mas é isso, né? O tema é abrangente, nós somos seres abrangentes, vamos tentar concentrar aqui nossa fala, né? Convidar a todas, todos e todas que estão aí para chegar junto com a gente, tomar esse cafezinho aqui. Eu já garanti o meu, você garante o seu aí também. E acho muito legal, né, essa fala aí que tanto o Rafa quanto a Adri trouxeram, que é essa coisa da gente compreender que a saúde, ela é uma construção, né, do nosso corpo, é uma construção do nosso ambiente, né? Então, esse aspecto saudável, ele se relaciona ao que a gente come e aonde a gente vive, né? Então, por que a gente que está aí afinado com uma linha ecossocialista de sociedade, por que a gente sempre tem aquela máxima, né? Ecossocialismo ou extinção? Porque não havendo o ambiente, né? A gente não valorizando o que a gente reconhece como meio ambiente, a gente não vai ter onde plantar comida, né? Sumariamente. E a seguir a gente não vai ter onde existir. Porque eu não sei como é que tá todo mundo aí, como é que tá meus companheiros Rafael e Dri aí, mas eu já tô meio cansado de ver esse negócio do Brasil pegar fogo para todo lado, né?
E nós temos monocultivo em tudo que é estado desse Brasil. E a comida? Cadê? E a água para nós banhar, né? E a sombrinha para nós dar uma descansada ali, beber um pouquinho? Cadê? Nós temos que valorizar isso aí enquanto país tropical, né? Então, pensar saúde é pensar também o nosso modelo de produção de alimentos, né? Pensar o que a gente come. Hoje em dia está muito na moda aí dizer que é difícil cultivar no Brasil, que o solo é pobre, que não sei o quê, né? Aí vem aquela sujeiraiada de veneno da gringa aí para nós, para botar no chão, para matar tudo que é planta, deixar crescer só a soja, né? Veneno para passar no tomate, né? Nós não trabalhamos com a fartura e abundância, né? Que é o que existe demais no nosso território. O nosso povo ele é muito abundante, né? Em alegria, em amor, em acolhimento, né? E o nosso solo é muito abundante também nos processos de vida dele, né? Já disse Pero Vaz de Caminha, o primeiro opressor colonizador que chegou na nossa terra, que disse que tudo que planta dá. Então, como é que é isso? Como é que a gente chegou no ponto que nós estamos hoje aqui de só conseguir viver com base de trator e veneno, né? Tem que repensar isso daí. E a agroecologia ela tem essa proposta, gente. É por isso que eu estou encalacrado com esse processo de agroecologia. E é por isso que eu quero que esse negócio de agroecologia vire um processo da sociedade, né? A gente conseguir, assim, se compreender enquanto ser humano existente no território, né? O que, por consequência, faz a gente se compreender enquanto ser humano existente em sociedade, né? Entender que todo corpo vivo é mais do que um corpo vivo, é um ser humano, cheio de sonho, mundo e vida que está lá, né? A agroecologia ela tem esse grande potencial de tornar as coisas saudáveis, porque a gente consegue ter tempo, né? E trabalhar com essa coisa da abundância e da partilha é uma lógica diferente dessa lógica do capital que a gente está acostumado, né? Da financiarização de tudo. E, bom, alguns trabalhos que a gente tem feito, né, Rafa? Acho que o Rafa pode trazer isso também. Foi um trabalho, assim, que a gente começou, né? Observar assim que a agroecologia ela poderia ser aplicada realmente na nossa sociedade em espaços públicos, né? Tornar público assim esse acesso à agroecologia e ao conhecimento dessas práticas para com o solo e com o alimento. Então a gente desenvolveu, acho que já tem uns 2 anos e meio para 3 anos aí, alguns projetos de hortas comunitárias na cidade de Araras, né? A gente começou fazendo em alguns bairros aí perto de onde a gente morava, e aí esse negócio foi ganhando corpo, né? A gente foi se conectando com mais pessoas que são muito, muito companheiras nossas aí, que nos ajudaram nessa caminhada nossa. E hoje temos algumas hortas comunitárias espalhadas em bairro, mas temos também uma UBS, né, Rafa? Na Zona Leste ali. Isso, Temos também algumas hortas comunitárias aí no Jardim Aeroporto, se não me engano o nome. E estamos nessa, né, pessoal? O que você traz, Rafa, dessa experiência da horta comunitária aí? Senão eu vou ficar falando horas aqui. Você tem bastante coisa para falar, né? Eu acho que a proposta da live nasceu da privatização, da quase privatização possível, né, do Bolsonaro com o SUS, né? E se a gente for enumerar o que o SUS faz pelo país, quase tudo, né? Até a Anvisa, para vocês terem noção, está ligado com o SUS, né? Que é o maior sistema de saúde do mundo, né? Lembrar isso, e a gente deveria estar lutando não para acabar com ele, porque ele é ruim, que é o que muitos alegam, mas está lutando para melhorar, né? Está lutando pela resistência dele, né? Enquanto tem pessoas sozinhas lutando, né? Como os profissionais, né? E próprios profissionais de saúde são a favor da privatização, né? Uma hora vão privatizar tanto que a gente não vai ter a vida para respirar, né? E eu já vou entrar nesse que você colocou, Edu, lembrando o seguinte, gente, a proposta do capital para o Brasil é uma anomia política, né? Falando de política, é uma anomia política que o Brasil seja produtor de soja somente, né? O maior produtor de comida e as pessoas estão passando fome no estado de miséria que a gente chegou. E como foi 2 anos, né, que o Bolsonaro entrou, e esses 2 anos é muito rápido, e várias fake news, e várias turbulências políticas, desde 2013 que a gente está nisso, a gente não está se apercebendo a miséria que a gente está chegando. O Brasil é um país rico, né, extremamente desigual em seu histórico, mas nesse momento a gente está em estado de miséria, tá? Antigamente o pessoal tinha medo de virar a Venezuela, os países terão medo de virar o Brasil, ao ponto que a gente está chegando, se a gente não se tocar
que pode isso virar um país de anomia, e aí não tem volta, tá? Se a gente olhar a história de alguns países, a anomia, ela se implanta e não consegue sair, tá? Por isso a importância da gente despertar a nossa consciência e fazer a nossa parte, porque o continente africano aconteceu isso. E é um estado que eles não conseguem sair da situação. Mas voltando para a live, gente, voltando para a questão que o Edu tocou, e voltando para as lutas políticas, a gente tem que pensar que política não é partidário, tá, gente? Por mais que a gente está dentro do PSOL e somos um partido, né, que é, na verdade, a representação política de vários setores, o PSOL, né? Mas a política a gente faz diariamente, não é só na época de eleição, a gente faz todo dia. A forma que a gente se alimenta é um ato político, né? Eu, por exemplo, sou vegetariano e eu sou vegetariano por o simples fato de eu sei que eu estou fazendo a diferença e estou querendo que a indústria da carne, a indústria do agrotóxico, né? Que é o agropop, eu quero que eles acabem e que nunca mais volte. Eu quero a morte dessas indústrias, né? Eu não quero a morte da população, eu quero que essas indústrias acabem, né? E não tem outro motivo a gente não ser que essa mentalidade do capitalismo primitivo, ele tem que acabar. A gente não está nem falando de socialismo, a gente está falando, sim, de um capitalismo, a gente entende como ideologia, uma ideologia socializar as coisas, mas a gente está falando de uma coisa que acontece no Brasil que não acontece no país da Europa, que são os agrotóxicos, e que são os principais causadores de câncer. E essa é a ideia. A política do agrotóxico é uma política pública. Eu morei no Chile em 2013 e a população chilena, né, os nossos irmãos, que é a nossa inspiração, e temos que se inspirar neles, né, pelos que eles estão conseguindo, eles faziam manifestação contra Monsanto. E eu nunca vi manifestação contra Monsanto, a não ser o movimento Sem Terra, e não vi a população em geral aqui lutando contra a Monsanto. E a Monsanto é uma assassina, né? Então, muito do que é jogado no lençol freático, muito de tudo isso, é políticas públicas, tá, gente? Então, defender o SUS e defender políticas públicas está interligados, e defender uma alimentação mais saudável, né? Então, nós temos alguns projetos que o companheiro Urvaneja aí, que é do nosso mandato, a gente tem algumas hortas que a gente começou há uns 2 anos atrás. Ele não está aqui, mas a gente está junto com ele, a gente pode falar um pouquinho. A gente tem umas hortas que a ideia é trazer a população para poder participar, a população dos locais, né? Tipo, tanto da aviação como do campestre. E o ano passado eu tive participando de oficinas de meio ambiente com as crianças, ensinando a plantar, né? E a gente tem uma horta num posto de saúde da Zona Leste, né? Que os próprios moradores gostam e os próprios funcionários ali do posto ajudam, né? A manter essa horta. E o Edu pode falar melhor, né? E depois, né? Eu vou passar a palavra para a Adri. O quanto a natureza tem a cura, né? A gente nem foi catalogado a cura. Gente, e aí puxar a orelha de todo mundo. O que está acontecendo no Brasil? A queimada da Pantanal e da Amazônia. Não tem nem catalogação de bicho, de animais, da fauna e da flora da Amazônia, entendeu? Já foi constatado, né, que a Amazônia em pé vale muito mais do que o gado, entendeu? Essa política genocida, política de morte da indústria da carne, que é dos Estados Unidos, das principais potências, e utiliza, assim, o Brasil como colônia ainda, e a gente não tem nem catalogação de tantos animais que tem na Amazônia, de tantos animais, tanta coisa, tanto que se perdeu da Mata Atlântica, entendeu? E a gente tem uma infinidade de rios no Brasil, né? A gente tem companheiros aí que são especialistas nisso. E a gente está aqui em Araras, falando da nossa realidade, poluindo o Rio Mogi Guaçu. Vocês acham que isso não tem a ver com saúde pública? A gente está poluindo o Rio Mogi Guaçu diariamente aqui em Araras. Um monte de doença está ligado com a falta de saneamento básico, e nenhum ararense, eu não posso estar afirmando, mas poucos políticos estão falando da questão do Rio Mogi Guaçu. Tá? Então, precisa ser chamado a orelha.
Era para a população ararense estar queimando pneu, sim. Era para a população ararense estar exigindo da prefeitura, porque esse esgoto está indo para a Zona Leste. E a população tem que se levantar, gente, porque os políticos não estão nem aí, entendeu? Os políticos que estão na ordem vigente, eles querem que só favoreça a usina São João, que favoreça só o mercado capital. Mas pouco se fala em produção familiar de comida, está certo? Araras é uma ilusão, né, gente? Então, eu acho que é isso. Eu vou passar para a Adri aí, mas esses pontos a gente tem que tocar. Saúde pública e principalmente o saneamento básico, tá, gente? Então, essa semana nós tivemos aí, né, esse decreto que o nosso presidente aí ameaçou, né, impor para a gente, junto com o ministro da Economia, sendo que é algo relacionado à saúde. Então, isso é mais outro disparate, né? Não existia um Ministério da Saúde atuante no meio de uma pandemia, e aí vem esse decreto 10.530, que né, para poder passar, privatizar mais o SUS, aí eles usam depois, quando percebem que as pessoas se revoltam, o que teve uma carta aqui, uma moção do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, porque ninguém foi consultado. E eu queria, assim, aproveitar o gancho exatamente dessa atitude deles, porque daí ninguém foi consultado, as pessoas se revoltaram, e aí eles retiram. Né? Não dá para saber se isso é para encobrir alguma coisa, para passar alguma boiada, porque ele tem essa estratégia, né, de criar assim, algum alarde em torno de algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo realmente, para falar que vai fazer, todo mundo se revolta, todo mundo só fala daquilo, só publica aquilo, enquanto isso eles passam alguma coisa ali por trás. Mas, enfim, isso voltaram atrás, graças, né, a esse movimento que aconteceu, porque enquanto candidatos, né, a vereador, é muito importante a gente dizer que muito mais do que propostas, né, que o plano de governo a gente vê aí para o pessoal da prefeitura, né, os candidatos a prefeito e a vice que elaboram um plano de governo e com as propostas. A gente, enquanto vereador, o que a gente precisa é do fio do bigode, é da palavra nossa, do comprometimento com a população. Porque nós somos a ponte entre a população e o executivo. Então, por exemplo, esses secretários municipais de saúde que reivindicaram aí do Brasil inteiro, né, que isso fosse, que esse decreto não fosse aprovado, é a população participando, os movimentos sociais, então poder fortalecer associação de bairro, poder fortalecer o pessoal até de grupos religiosos que se reúnem, o pessoal relacionado à saúde, o pessoal de cada secretaria. É muito importante a gente ter essa escuta, né? Enquanto candidato ao legislativo, a gente saber o que a população quer, o que a população está precisando e de que maneira que a gente pode interceder. Então, esse modelo de governo democrático ele tem que começar no micro, que são os vereadores. Essa democracia dessa escuta e de entender o que a população quer e de ser a voz da população. E se isso for exercitado no micro, vai ampliando, ampliando, e quando chegar no macro, que eles forem fazer alguma besteira grande, não consegue, porque todos os órgãos eles estão sensibilizados, que é o que aconteceu essa semana. O Bolsonaro voltou atrás. Então, é muito importante essa conexão com os movimentos sociais, essa conexão com a associação de bairros, com grêmios estudantis, com o movimento dos secundaristas. Isso fortalecer enquanto vereadores, né, estando eleitos, eu acho que é muito importante a gente poder trazer esse compromisso de estar ouvindo a população, de criar dentro da Câmara um espaço de escuta, que a gente possa estar sabendo para quem que a gente está lutando, o que as pessoas querem, como a gente pode fortalecer essa fala. E estando as pessoas podendo vir conversar com a gente pode também devolver com o conhecimento que a gente tem, como é o caso dos meninos, né, da agroecologia, de essa coisa que eu sempre estou batendo nessa tecla também, de você recuperar o paladar das coisas que são realmente saudáveis. Todos esses produtos de salgadinho, de refrigerante, de maionese, ketchup e lanche, isso vai deturpando o paladar da gente. E as crianças, elas
muitas já não querem, né? Uma beterraba, uma cenoura, um brócolis, quer aquela coisa que tem aquele sabor picante, que tem aqueles produtos químicos, que é como se fosse o agrotóxico, é tudo veneno que está vindo para dentro, né? Balas com corantes. Então é muito importante, né? Quando a gente fala de alimento, a gente fala de tudo, porque é a saúde mesmo, né? Então poder estar integrando tudo isso, integrando a população ao verdadeiro, integrando. Aqui nós temos várias faculdades, ó, o Edu aí, que é da UFSCar, nós temos Mandique, Uniararas, UNAR, tem a faculdade municipal também. É muito importante, ó, esse atual governo federal, ele está desprezando, né, a academia, a ciência, as informações. Nessa pandemia, foi um festival de barbaridade e de descaso e fake news em relação ao que é científico. Então, nós precisamos recuperar isso. Quando a gente fala em saúde, a gente fala de produção de conhecimento, de universidade pública, de pessoas que estão ali em laboratórios, pesquisando. Quando a gente fala de agrotóxico, tem artigos, milhares de artigos provando que esses venenos, esses agrotóxicos, sim, causam câncer. Então, é muito importante, né? Quando parece que uma coisa, né? Falar do SUS e falar de alimento parece que são duas coisas totalmente distantes, e não. É tudo uma coisa só, né, Edu? É isso mesmo, Dri. Tanto é tudo uma coisa só, a questão da alimentação com a questão da saúde, que rola um processo internacional aí da Bayer e da Monsanto ser praticamente a mesma empresa hoje, né? Elas têm o mesmo fundo de investimento. Então, o que significa? Uma está vendendo a doença para você na forma de veneno, jogar na terra das colônias, no caso do Brasil, e outra está vendendo a cura para a doença que ela mesma provocou. Então, é um mercado que se retroalimenta e que é eterno, né? Mas teve um comentário aí, acho que foi do Ricardo, né? Inclusive, pessoal, vou aproveitar essa deixa aqui para falar o seguinte: quem está acompanhando a gente aí, se tiver alguma opinião, pergunta, né? Quiser colaborar, somar, entender um pouco mais, aí tá por dentro, vai lançando aí nos comentários, que nós estamos aqui dispostos para bater papo, né? Ricardo Guzzo, grande coisa, contribuidor, né? viu? Grande parceiro nessa empreitada eleitoral. Olha só que bom, companheiro aí. E ele diz aí, né, que a população foi doutrinada a entender que tomar remédio é normal e até desejável. E é esse processo de doutrinamento mesmo, né? Que isso tá implícito nesse processo de Brasil colônia, né? Se engana quem aceita o termo que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil ele foi roubado desde o começo, né? Teve muito etnocídio aqui, nossos povos tradicionais foram dizimados, né? E a gente vive esse processo de ocupação colonialista até hoje, né? Então, esse processo da população habituada, acostumada com essas práticas distantes do mundo natural, ela é esse processo de silenciamento do que é verdadeiramente nosso, né? E esse conceito de ecossocialismo e, né, mais implicitamente dentro de um trabalho agroecológico, ele passa por um processo de decolonização, né? Da gente sulear o nosso pensamento e realmente basear, assim, as nossas diretrizes de vida nos processos naturais do nosso território. Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui? Para dizer justamente essa coisa, que o remédio, ele é, sim, um produto químico que está envenenando a gente, está deixando a gente, assim, submisso, dependente dele, né? E que hoje em dia é comum você ir na farmácia sem nenhuma indicação médica assim e comprar Dorflex, qualquer coisa, enfim, né? Como se a gente realmente precisasse assim desse processo de desligamento do nosso corpo, da nossa consciência, né? E isso assim, essas doenças elas se acentuam no processo mais básico da nossa existência, que é a alimentação, gente, né? Então, resgatar de novo essa coisa aí que o Rafa trouxe na fala dele, que o Brasil só produz commodity, né? Que são, assim, os grãos que têm valor comercial, não valor alimentar, né, gente? Tipo, a questão do milho, da soja, a própria produção da cana-de-açúcar, assim, são alimentos que eles se tornaram moeda de troca nessa economia globalizada mercantil, né? E o nosso país, ele serve disso desde o primeiro momento de expurgo aqui. Então, quando chegou essa galera europeia aqui no nosso território, eles já inventaram um negócio aí que hoje em dia a gente chama de plantation,
que é plantar um monte da mesma coisa, né? E aí, por acaso, se alguém gostar aí de passear na zona rural de Araras, vai entender o que é isso, né? Nós temos uma paisagem que se repete aí por quilômetros, quilômetros e quilômetros. E isso por si já é um problema, porque isso deturpa o nosso ambiente, né? Então isso afeta a nossa saúde diretamente, né? E um outro problema é que é o seguinte, esse modelo econômico do nosso território, baseado na produção desse tipo de cultivo agrícola, ele serve só para vender para fora e trazer dinheiro para dentro do país, né? Troca só em dinheiro. Ah, mas não é bom para a economia nacional? Gente, seria bom se as coisas fossem cumpridas como elas deveriam ser, né? Os maiores devedores da dívida pública hoje são os grandes latifundiários, os usineiros, os donos de fazenda no Goiás, no Mato Grosso, né? São assim, empresas e pessoas que elas assim abusam do nosso território, abusam da nossa sociedade, né? Usa assim das pessoas da nossa cidade aí, né, dos meios que a gente frequenta, nós somos cobaias desse processo, né? Nós somos apenas agentes consumidores e a nossa saúde, a nossa existência, ela é relegada assim a esses outros processos industriais também, né? Essa coisa de tomar remédio, essa doideira, sendo que só existe porque a gente se afastou do campo. No processo agroecológico, a gente valoriza, né, a gente valoriza os processos naturais da vida que se desenvolve em cada local que a gente planeja um cultivo, né? Então, vou dar um pulo nesse momento assim para a questão da agricultura familiar, que é o que sustenta o Brasil no sentido alimentar, né? A gente não produz comida para vender para fora, a gente produz comida para conseguir alimentar o nosso povo, né? E é uma lógica diferente, assim, pensar agroecologicamente esse processo, porque a gente respeita o que existe no território, né, o que a gente pode gerar de comida ali, e valoriza o trabalho dos seres humanos que estão ali cultivando esse alimento, né, selecionando as espécies agricultáveis, assim, que vão conseguir nos nutrir. E esse processo de estar, assim, mais próximo do meio natural, ele é tão importante que, em algum tempo atrás, foi aprovado algumas diretrizes aí federais para incluir no SUS plantas de poder, né? Tipo capim-cidreira, várias plantas assim com potencial medicinal, né? De fazer chá, de fazer emplastos, né? E isso é uma valorização do nosso território, né? Isso é trazer assim para o nosso cotidiano o processo de valoração do nosso território, da nossa gente, da nossa cultura, né? E enquanto vereadores aí, já vou beber um pouco dessa fala da Adri, né? Que trouxe aí para a gente que quem tem um projeto de cidade é o Poder Executivo, são os cargos de prefeito, mas nós, enquanto vereadores, nós temos um poder, assim, de conseguir aprovar ou não determinados projetos e também de pautar eles na Câmara, né? Então, nesse momento, assim, eu faço um convite e um apelo a todas, todos e todas que estão ouvindo a gente aí, da gente entregar o nosso voto às pessoas que têm um projeto político, um projeto de gestão para o nosso povo, para o nosso território, né? Não é simplesmente votar porque eu conheço um sobrenome do Caboclinho ali, mas que a família dele já está há anos aí pisando em cima de nós, né? Eu não sei vocês, mas eu estou meio cansado. Tenho 28 anos, mas já estou cansado de só ser pisado por essa galera aí, né? Então, eu falo um pouco assim desse projeto ecossocialista, né? Contextualizando tudo isso que eu falei até agora aqui, o nosso projeto ecossocialista para o município de Araras, ele transita muito pelo campo agroecológico, para que a gente valorize os nossos espaços e o nosso povo, né? Eu não sei se é de conhecimento da maioria aí, mas até deveria ser, porque compõe a nossa existência enquanto ararense, né, Dri, né, Rafa? Mas a nossa cidade tem 4 assentamentos rurais, gente, né? Luta pela reforma agrária aí, que na verdade até hoje não saiu no nosso país, né? No setor agrário aí a gente tem projetos de assentamento, a gente não tem reforma agrária, porque isso é essencial para o nosso país. Mas, de todo modo, a gente busca, né, nesse nosso processo de mandato coletivo, aí, a valoração desses espaços, a valoração desse povo, né, a valorização desse tipo de alimentação, de cultivo aí. Porque a cidade de Araras a gente fica muito refém, gente. A gente só tem esses mercados trazendo essas comidas cheias de veneno para nós comer, entendeu? Nós tem que pensar nisso. Tem a feira do agricultor que está rolando lá, mas ela é esvaziada, porque a gente tem uma Secretaria da Agricultura que não trabalha com tanto afinco quanto poderia, seja lá por quais motivos que eles alegarem que seja assim, né? Por falta de recursos, por falta de mão de obra.
Mas certamente a gente vai se encalacrar com esse processo aí de desenvolvimento da Secretaria da Agricultura, porque ela é essencial para a existência, né, do nosso povo, assim. E a gente planeja um projeto agroecológico que seja abrangente, assim, né? Então, consiga valorizar esses espaços, tocar a Secretaria da Agricultura, repensar os projetos aí de poda urbana, de manutenção das áreas verdes da nossa cidade, né? Empregar mais pessoas no nosso município, parar com essa coisa de terceirização. A gente acredita num Estado forte, sim, gente. Um Estado que atue e que consiga trabalhar junto com o povo, né? A gente não é coisa, a gente tem pensamento, tem vontade, sonho, aspiração, né? E enquanto gestores públicos, assim, a gente quer estar encalacrado, assim, a gente quer estar envolvido com um processo que possa dar espaço para as pessoas existir, opinar, falar, né? E nesse processo de fala, assim, eu gosto muito, né, dessa coisa que eu me envolvo, assim, que é a agroecologia e que é esse contato com o povo. Então, eu poderia ficar falando várias horas aqui, mas eu gosto muito de ouvir o Rafa falar, né? Gosto muito de ouvir a voz feminina da Adri aí, que nos presenteia com toda essa potência do feminino dela, né? Então, acho que o que eu proponho aqui é que a gente debata um pouco assim dessas propostas que a gente tem, né? A Adri envolvida com todo esse processo do feminino, da seguridade social, da nossa saúde, né? Que esbarra a todo momento com o nosso projeto ecossocialista, que se preocupa com o cuidado do povo, né? Do chão, se preocupa com a saúde das relações de gênero e de poder, né? Enfim, convido-vos a trazer as vozes de vocês aí. Então, a Izete falou, os meios de comunicação veiculam a propaganda de remédio como sendo normal usá-los. Gente, eu acho que não dá para a gente desvincular a nossa cidade, a microsociedade, com a sociedade global, que é o capital, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se chama uma coisa que chama biopoder, tá? Hoje, os governantes e os gestores que mais visaram a saúde da população e o ser humano em primeiro lugar do que a economia, tiveram maior sucesso principalmente no Covid, né? Então, as afirmações públicas do que faz o Estado existir, que é saúde, segurança e educação, que é o básico para o Estado existir, e se a gente for pegar o histórico da Revolução Francesa e o que a ideia liberal trouxe, né, da Constituição, da valorização do ser humano e do homem, né, que depois teve a valorização da mulher e começou toda a pauta feminista, né, mas se a gente pensar nisso, que a gente vive nessa sociedade e o capital pensa em tudo em mercadoria e a saúde das pessoas são mercadoria, e se a gente for para uma linha do mercado atual e que o ser humano hoje é mercadoria digital, é mercadoria de dados, a gente entende o comentário da Euzelt, né? Que a gente é ensinado... Izete. É isso, Izete? Desculpa. Izete. Tá, desculpa. A gente entende esse comentário porque a gente, o capitalismo, né, o mercado financeiro e tudo mais, ele quer gerar mercadoria para tudo, né? Então, quanto mais pessoas doentes, mais eles vão vender, né? Eles vão vender a cura. E aí tem a cura ideológica, que são as religiões, né? Não que você não tem que ter uma religiosidade, até porque a ideia ecossocialista, ambiental, tem uma religiosidade. Desculpa aí. Mas porque os povos originários têm, e a gente precisa, sim, de um preenchimento, e que vai de cada um, né? Mas a gente vive no Estado laico, e vender cura através, ideologicamente, que são religiões que utiliza de várias formas para ter somente fiel, e esquece do ser humano, e vê ele como lucro, e vê o remédio, e vê a saúde das pessoas como lucro, essa privatização do SUS, né, nada mais é que enxergar o quanto pode dar de lucro numa pandemia. E agora vocês podem perceber que os países impérios, que são a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, as principais potências que hoje são potências porque exploraram os outros países e principalmente a África, né, gente, continua explorando os países pobres. E a gente tem que entender essa relação, senão a gente não entende por que o mundo está desse jeito. E a gente tem que ter essa visão crítica, né? Então, hoje eles estão disputando venda de vacina, né? Não que a gente não vai tomar vacina. E qual vacina que foi aprovada pela Anvisa? Se é a vacina chinesa, se é a vacina da Inglaterra, sendo aprovada, a gente tem que tomar, porque a gente tem que se proteger. Lógico, se a gente for ver
que não era para a gente estar tomando vacina porque pela terra a gente teria uma cura, beleza, mas a gente está não correndo risco. Mas, enfim, esses países império, os países imperialistas ainda, que dominam o mercado, que são as potências, eles querem vender a cura. Então, numa disputa, enquanto na Guerra Fria a gente tinha qual país ia chegar na Lua, né? Qual país ia ter o espaço, hoje eles estão disputando qual vai curar e qual vai vender a cura. Então, isso aí é um processo, tá, gente? Cada vez vai piorando, porque é a Terra que está doente. Se a gente está com o planeta doente, se a gente está com a Terra doente, com a Terra infértil, a gente vai ter uma sociedade doente. A gente pega as sociedades matriarcais para passar a fala para a Adri, e aí, Adri, você pode comentar um pouco de... Senão a gente, cada um tem muito o que dizer aqui. Eu poderia ficar falando de política. E falando das sociedades antigas, onde a mulher era o centro e a mãe terra era o centro, era diferente. E a gente falar da relação do agrotóxico, né, com a depressão. Existem estudos, o Edu pode falar melhor depois também, para a gente não se prolongar muito, mas existem estudos do veneno na terra ter relação com suicídio, né, com relação com a questão da saúde mental. Então, está relacionado. Só para finalizar minha fala, foi provado por alguns pesquisadores que o Covid está relacionado com o impacto ambiental do ser humano e o ecocídio, que é o suicídio da Terra, né? A matar o planeta, né? A gente está vivendo, não é fim dos tempos, não, gente. Isso a gente não pode ficar colocando uma coisa místico. É a destruição do ser humano com o planeta, né? Não é apocalipse. A gente tem que dar nome aos bois. É o capital que é o apocalipse, né? A besta é o Trump e o capital, né? O Trump e o Bozo. Leia a Bíblia e coloca Trump, Bozo e o capital, vocês vão ver quem que é o apocalipse, né? São eles. Vou passar a fala para você, Adri. Então, quando a gente fala, né, é muito interessante, porque falar da terra, né, é uma fala do feminino. Quando eu digo, né, que a minha campanha, né, por nossas mães, filhas e avós, aí vem gente e fala assim, mas e os homens? Você está excluindo? Eu falo, não, porque quando você inclui mães e avós, elas trazem todo mundo junto. Uma mãe e uma avó, ela tá com todo mundo embaixo da asa. E não estou falando no sentido assim machista, não, porque aquela coisa, né, aquele feminismo europeu, né, que a mulher ela tá livre, solta e ela parte sozinha. Tantos anos que eu já fiquei meio atrás disso e eu hoje estou mais assim atrelada ao feminismo negro, né, ao feminismo africano, que ele entende que a luta da mulher pelos direitos ela inclui, né, uma luta social, uma luta por comida, uma luta para que todo mundo que esteja ligado a essa mulher esteja comendo bem, esteja se alimentando, esteja com saúde. E a gente vê, né, mesmo no Covid, por exemplo, os países governados por mulheres, eles rapidinho conseguiram sair da fase crítica da pandemia com poucos mortos. Então, tinha até as fotinhos, né, bem no começo da pandemia, mostrando ali. E é isso, porque as mulheres elas têm, né, talvez esse útero interno, né, ou falando além do gênero, né, essa sensibilidade do feminino, de quem se vê como mulher, né, porque tem mulheres sem útero, que são as mulheres trans, mas traz um acolhimento, traz um cuidado, traz um olhar para o outro que é diferente. E aí, quando a gente diz que... E mesmo, né? Outro dia a gente estava numa discussão, eram duas mulheres e um homem. Né? Vocês ficam falando só de mulher, mas se a gente estiver bem, vocês também estão. Porque a gente não vai estar preocupada só em estar bem, a gente vai estar cuidando de vocês para que vocês estejam também. Então, esse olhar para a mulher enquanto terra, enquanto Gaia, Pachamama, né? Esse bem viver, esse olhar para a terra, para o território, que é essa mentalidade, esse conceito latino-americano do bem viver, que é integrar, né, os animais, a natureza, perceber que tipo de matinho que nasce no seu quintal pode ser uma punk, pode ser uma planta
alimentícia não convencional, que ela foi ali, pela sua energia, ela brotou, porque é dela que você precisa para se equilibrar, é do chazinho dela que você precisa. Tem lugar que nasce mais dente de leão, que tem a ver com as coisas do rim. Tem lugar que nasce mais um outro tipo, a carqueja, sozinho ali, né? Que a pessoa está com problema no fígado, quando vê no próprio quintal tem a erva ali que a pessoa precisa. Então, esse olhar para o plantar, para o colher, para o cuidar, né? E para o ser soberana. Então, essa, né? A gente está falando de proposta aí, a minha proposta é nesse sentido, né? Para que as mulheres elas sejam empoderadas, não num sentido egoísta de sair por aí deixando, né? Largando todo mundo, eu quero só eu quero comprar, eu quero ser linda, eu não estou nem aí. Sim, eu quero ser eu quero comprar, eu quero ser linda, mas eu quero estar junto, né? Eu quero que todos estejam bem junto comigo. Então, essas políticas públicas que ainda faltam, melhorar muito, né? Muito foi feito já, mas em relação à Delegacia da Mulher, a Conselho Tutelar, em relação à Lei Maria da Penha, ao Conselho da Mulher, a Pérola, ela veio, trouxe para a gente aí uma carta muito legal que nós assinamos de comprometimento com as questões da pauta do Conselho Municipal da Mulher e fortalecer todos os conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho da Mulher, de Cultura, criar mais conselhos, né? Ter uma casa de conselho que seja atuante. E é tudo naquilo que eu estava dizendo, de dar voz para a população e de estar podendo, né, em todos os outros âmbitos, né, seja educação, poder fortalecer aí o conhecimento das avós que estão ficando com os netos na pandemia, para que elas aprendam a mexer direito nos aparelhos de telefone, para poder, nos computadores, notebook, para ajudar na lição. Né? Tem muita avó com neto aí, enquanto os pais e as mães trabalham. A questão do transporte público, às vezes a criança que vai na escola, ela tem o passe, mas a mãe que leva não tem. Então, é aquele gasto para levar até a escola e depois ir até o trabalho. Então, tem muita coisa para a gente estar, assim, pedindo, reivindicando, fuçando, né? No poder público. E a minha... É isso, né? Mãe é alimento. Mãe tem leite, gente. Quer mais prova que mãe é alimento? Um seio que uma criança que fica ali penduradinha o primeiro ano de vida inteiro, não precisa de mais nada, porque ela está sendo alimentada no corpo da própria mulher. É tão óbvio, né? Então, essa mulher, para ela ter o leite, para esse leite vir farto, ela tem que estar bem, ela tem que estar tranquila. E a questão, exatamente isso, Rafa, que você falou, dos agrotóxicos. Eu trabalhei como se fosse uma cooperativa de saúde que tem aqui em Araras, de médicos que vêm de fora, são médicos, muitos da Unicamp, que vêm aqui para atender a baixo custo, né? Como não chega a ser um convênio. E era impressionante esses médicos dizendo que aqui em Araras a quantidade de câncer e suicídio era maior da região. Então, assim, essa monocultura, esse pulverizar veneno na nossa cabeça é criminoso, né? É algo que a gente tem que lutar para que isso seja substituído por outras coisas. Na minha infância, a gente saía, né, passear as fazendas, os sítios, os pomares. Aqui perto de casa, ó, mais um pomar que foi devastado para ser construído condomínio. Então, assim, a gente tem muito o que fazer e eu tenho certeza que a população está vendo isso também. Então, eu peço, né, e faço aí um apelo, já entrando assim para as minhas palavras finais, que acho que os meninos têm muito a dizer ainda, mas que na hora de votar, né, não precisa ser em mim, não. Mas olhem para as propostas, olhem para os candidatos, sabe? Essa atitude que tem gente que fala assim, não estou nem aí, vou votar naquele lá mesmo, só para zoar. Para zoar com sua própria cara. Você votar num candidato que é praticamente, né, às vezes, um paciente de saúde mental deteriorado pela bebida, né? Você votar em alguém que não tem uma proposta, você está dando um tiro no seu próprio pé, porque depois você vai xingar. Esses políticos. Gente, esses políticos somos todos nós. Né? Não querer falar de política, não querer olhar para a política, é não querer olhar para
posto de saúde que está do lado da casa, não querer olhar para o ônibus que você está andando, ou que a pessoa que trabalha para você está usando. Né? A gente tem que segurar isso na mão, gente. A gente tem que pegar todo esse poder público e se apropriar dele, seja enquanto candidato, seja enquanto movimento social, ou como população ativa, né? Encontro de bairro, dirigente de conselho. Vamos lá, gente, porque senão não vai mudar. E a hora que você vai sentar na sua cadeira e meter o pau no outro, você está se entregando, né? Então é muito importante escolher com muito carinho e com muita responsabilidade. Nós temos assim vários candidatos muito bons aqui na cidade, né? Escutem, ouçam as propostas, é muito sério. Uma eleição é algo muito sério. É isso. Adri, realmente, eu estou ouvindo um retorno aqui, não sei se está tudo bem. Vou passar minha fala para o Rafa aí, porque eu estou tendo um retorno aqui, eu não sei se está muito bem. Tá, Edu. Tem uma pergunta. Tá dando para me ouvir de boa, pessoal? Desculpem. Tá sim, Edu. Tá sim. Edu, tem uma pergunta do Bergamin. Isso. Se quiser ler. Bom, a pergunta do Bergamin é o seguinte, né? Qual o diagnóstico que temos da questão ambiental e suas consequências na saúde de Araras e quais as propostas para mudar essa realidade? Olha, Bergamin, eu agradeço demais a sua participação. Essa pergunta é assim, extremamente coerente e necessária. Mas eu estou vendo aqui que a gente está com 51 minutos de live. Eu gostaria de saber aí da nossa equipe técnica que configura o nosso aparato digital, quanto tempo que a gente tem ainda para ficar online aqui conversando com esse povo lindo aí que acompanha nós? Quanto tempo aí, produção, que a gente tem? Enfim, vou continuar falando aqui, ó, né? Assim, trazendo. A gente pode ir até 1h30, se quiser. Viu? Até 1h30 da manhã? Ficar conversando? Não, tranquilo. Vamos tocando aí. Entendi, 1h30 aí. Bom, seu Bergamin, a questão é o seguinte, cara. Qual o diagnóstico que a gente tem da questão ambiental? Como eu tô com a palavra aqui, eu vou pedir a licença poética, né? Mas temos mais duas pessoas aí com poder de fala para passar uma análise também. A minha análise é o seguinte: a questão ambiental em Araras acabou, meu amigo. Acabou. O que nós tem hoje é veneno e latifúndio, né? A questão ambiental está peguíssima, assim. Nós temos aí diversos corpos d'água no meio dessas grandes áreas de latifúndio usineiro aí que a gente tem aqui em Araras, que são corpos d'água que já estão mortos, né, cara? Então, olha só, a gente já sofreu em Araras aí alguns anos atrás com a questão da dificuldade do abastecimento de água para a cidade, né? Constantemente a gente está ouvindo aí, vendo notícias sobre a questão insalubre do rio Mogi Guaçu, né? Que se liga a tantas cidades da nossa região aí e é um dos corpos d'água principais que trazem água para a cidade de Araras. Então, a gente tem também no nosso município a questão muito grave de não ter um aterro sanitário, né? E não é não ter um aterro sanitário de qualidade, é não ter um aterro sanitário mesmo. A gente pega o nosso lixo e transporta ele. Então, assim, olha que coisa pecaminosa que isso se torna, né? Nós não temos como tratar o lixo que a gente gera, nós não temos como tratar o nosso resíduo, e a gente ainda investe dinheiro público para transportar esse resíduo para outra cidade, para ter um acúmulo de devastação ambiental nesse outro espaço, né? Porque se a gente pensar que a gente é brasileiro e está vivendo num território em comum, não tem como resolver um problema de Araras provocando um problema em Limeira. Entendeu? A gente tem que se conectar enquanto território. Vamos começar, então, a pensar em propostas. Eu posso partir aqui de pensar a questão do Rio Mogi Guaçu, né? A gente tem aí uma empresa municipal aí de tratamento de resíduo de efluentes aí e tal, que está pela hora da morte, já tem tempo, né, gente? Há quanto tempo aí que a gente não consegue fazer um tratamento efetivo do nosso resíduo aí que a gente despeja na água, né? Quanto que a prefeitura e a Câmara Municipal está passando pano, fechando um pouco o olho aí para os malefícios que essa industrialização exacerbada de Araras não está provocando, né, no Rio Mogi Guaçu e nos nossos tantos corpos d'água aí. Então, a gente tem muito o que fazer nessa área,
né? E eu acho que uma primeira proposta seria fazer uma reunião, então, com esses grandes usineiros que a gente tem na nossa região aí, vamos entender o que eles estão pensando aí no nosso meio ambiente também, né? Porque isso é o que está gerando lucro para eles. E para a gente, está gerando o quê? Né? Vamos chamar uma reunião aí e repensar a estrutura do nosso sistema aí de gestão de resíduo sólido e líquido para a cidade de Araras. A gente tem essa capacidade, né? Enquanto prefeitura, enquanto Câmara de Vereadores aí do Poder Legislativo e Executivo, a gente tem, assim, plenas condições de repensar a cidade de Araras, né? Uma proposta aí que a gente tem trazido no nosso plano de gestão enquanto vereança, da bancada ecossocialista, é justamente, assim, é fazer um contato, aglomerar conhecimento dessas universidades tantas que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Isso é muito bom para a gente conseguir pensar um sistema de gestão de resíduo sólido, né? Que possa não só tratar o resíduo da nossa cidade, mas que possa também gerar renda a partir da valoração da cooperativa de catadores e separadores de lixos, que é tão essencial, gente. Isso é um trabalho essencial para a gestão do nosso meio ambiente. São pessoas que declaradamente, decididamente, se atentam a esses resíduos que a gente gera e tenta ressignificar eles, né? Com conhecimentos agroecológicos e de gestão ambiental, a gente consegue ter um aterro sanitário que recebe prêmios internacionais, gente, que gera energia para a gente, tem um produto final, você entendeu? E a gente pensando na nossa pequena área rural que ainda existe, e aqui eu chamo de área rural, toda essa parte que é contemplada pela agricultura familiar e pequenas propriedades que produzem alimento, e não esse grande latifúndio aí do canavieiro que nos rodeia, né? A gente tem condições de sustentar essa nossa área rural com os resíduos úmidos que saem lá do nosso aterro sanitário, por exemplo. O chorume é um dos adubos mais ricos que tem, é um processo natural e gratuito. A gente tem que parar com essa concepção de lutar contra a natureza. A natureza está aí abraçando a gente, muito farta e muito mãe, como disse a Adri aí em toda a sua fala, né? O poder, assim, de acolhimento e de criação do mundo natural é imenso, e a gente tem que valorizar isso, né? Uma outra questão ambiental que salta muito aos meus olhos, assim, na cidade de Araras, é toda essa questão do manejo da poda urbana, a manutenção das áreas verdes, né? Porque, assim, quando tá feio, a gente reclama e fica triste. Quando tá bonito, a gente se alegra, mas não reconhece quem fez esse serviço, né? Então, por que a gente não busca, assim, capacitar mais essas pessoas e compreender melhor o que é essa dinâmica na cidade de Araras, né? E fazer um tratamento dessa poda urbana. Gente, sinceramente, assim, ó, é bom demais. A gente tá passando essa dificuldade agora na nossa cidade, mas isso é um prato cheio para nós fazer mudança boa, revolucionar positivamente esses espaços, entendeu? E aí eu chamo de novo a atenção para uma fala que eu já disse primeiro e que a Adri remendou, que, gente, vamos voltar com consciência. Não aguento mais esse negócio de nós ficar indo atrás de sobrenome de ararense. Isso aí tá errado. Araras é muito pequena, gente. O mundo é vastíssimo. Tem que parar com esse negócio de sobrenome conhecido, de caboquinho que fez não sei o quê. Ixi, isso aí é pequeno demais, gente. Vamos descolonizar essa cidade, pelo amor de Deus. Viu? Ó a Isa aí, ó, Rafa. Que legal o comentário que ela Não colocou. querer fazer política já é um ato político. Eu acho que é isso mesmo, gente. A questão é o seguinte, na pergunta do nosso companheiro Bergamin, enquanto cidadão, né, sabendo da polis, da cidade, conceito grego, né, trazendo para a Meara, a gente não entender que a questão é o seguinte, a gente vê o político como gerador de emprego. Que empresa que vai trazer e quantos esse emprego vai trazer. Né? Se a gente for para um outro país, que a pessoa tem uma mentalidade mais esclarecida, tem noção do que é política, a gente precisa estudar a política, entendeu? Patriotismo, bandeira, camisa seleção, isso não ganha, não é nacionalismo isso aí, gente. Porque esse nacionalismo que foi colocado em goela abaixo é um nacionalismo americanizado. A gente tem que ver quais as situações que a gente tem para desenvolver a nossa cidade, o nosso país, né? Se a gente for enumerar quantas questões políticas de meio ambiente a gente consegue colocar em Araras, primeiro que Araras não tem gestão ambiental. Né? Eu morei em Curitiba, a gente acha que lá é o melhor lugar de política ambiental. Porque tem uma pasta, ela tem uma secretaria, funciona, tem um transporte e tudo mais, mas tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, tem agora o candidato lá, ele quer transformar Curitiba numa capital do ciclismo. Se a gente for ver, colocar em dados o ciclismo, a ciclovia,
Se colocar isso como medida de saúde pública, vai ter resultado, entendeu? Já é uma medida. Você colocar ciclovia na cidade inteira, entendeu? Vai diminuir o gás carbônico da cidade. Se a gente for analisar a emissão de gás carbônico que a gente tem em Araras, né? Sem contar a cana-de-açúcar, só contar carro e transporte, a gente já vai diminuir. Segundo, que tem que ter multa para essas usinas, né? Essa usina que manda na cidade, que eles continuam queimando ainda, tempo atrás teve queimada, né? Eles estão passando a boiada, eles aproveitam aqui também, entendeu? Isso aí, se a gente for pôr uma ponta do lápis, o quanto tempo teve essas queimadas aí, né? Nessa cidade de Araras, o quanto tempo essas usinas que são responsáveis por esse solo seco de Araras. Araras é seco, né? Não é um solo úmido, não tem saúde na questão do ar de Araras, ela é seca, né? Você vai para outra cidade, você vê. Aliás, o interior de São Paulo, nessa região, é seco, né? Aqui, quem tem problema respiratório vai ter, entendeu? Se a gente não tiver o SUS, pior ainda, né? Então, é outra questão, a questão da queimada, né? É a questão de saúde pública. Outro ponto é o Rio Mogi Guaçu. O que gera isso? O que gera de doença quando você não tem saneamento na cidade? A gente tem um rio. Esse rio era para servir de alimentação, de tomar água de graça. Você já percebeu quanto você paga para comprar um galão de água por mês? Né? Só na minha casa a gente compra 2 galões por semana. Né? Então, o rio é água para a gente beber. Né? Não é para a gente canalizar esgoto. Tá tudo errado, gente, né? Tá tudo errado porque a nossa colonização foi errada e ainda a gente é empurrado a se enxergar a política, quanto emprego vai gerar. Pô, gente, incentiva a energia de sistema solar, energia de energia solar. Isso vai gerar emprego. Incentiva a cooperativa de reciclagem, vai gerar emprego, vai gerar economia para a cidade. Você vai gerar diminuição no peso do quilômetro do hospital público, né? E, aliás, Araras tem um porém. Muitas cidades vêm para Araras no hospital, né? Porque é referência, a maternidade, querendo ou não, é boa, a cidade é boa. Numa visão que a gente está do bem ruim do país, Araras é bom, mas não é bom, porque você não tem uma gestão de gestão ambiental na cidade, você não tem ciclovia, você não tem um transporte coletivo de qualidade, o transporte aqui é horrível. É engraçado que o ano passado eu pegava muito ônibus, você só via velhinha caindo, dava dó, mas não tem segurança. No final é trágico, é humor negro, você não tem segurança para o cidadão. Não tem uma política de pedestre, você vai passar na faixa, ser atropelado. Isso tudo tem referência com a nossa saúde, com o estresse, né? Você tem trânsito em Araras, gente, é um absurdo ter trânsito. Coloca ciclovia, vai diminuir o trânsito. Rio Claro aqui, o pessoal pega a bicicleta para todo lado, né? Como que todas as cidades que o Rio Mogi Guaçu passa não tem tanta poluição? Que explicação que tem essa? É a explicação que Araras não está cuidando do seu esgoto, né? Porque as outras cidades que passam por Mogi Guaçu não estão poluindo e a gente está poluindo, entendeu? É uma baita de sem vergonhice desses políticos que sabem que tem que cumprir e não cumpre. E outra coisa, para eu terminar minha fala, Araras não é a cidade da árvore, gente. Araras é a cidade que corta a árvore sem motivo nenhum. Cortar uma árvore é um absurdo e ninguém fala nada. Cortavam a árvore lá no Parque Ecológico e aí vieram um monte de gente falar, tá com fungo. Eu duvido. Cortaram a árvore no Parque Ecológico, é um parque da ecologia, cortaram a árvore, vários pinheiros. Outra coisa, cortaram uma árvore que deve ter mais de 400 anos na rotatória do lago para fazer uma lombada, entendeu? Aquela árvore que fica na frente do lago. É uma árvore milenar e aí eles não cortam sem motivo nenhum. Né? Você pega, por exemplo, várias cidades aí que tem uma arborização, isso ajuda na saúde da população. E aí as pessoas cortam árvore porque a árvore cai folha, entendeu? Sabe, na Europa, se você tem uma árvore, você tem que pagar imposto, entendeu? E aqui, aqui em Araras, corta a árvore e joga lixo no chão. Joga, vai no centro, no lixo e joga. Então tem que ter uma educação ambiental, só para completar, bem forte, tem que ser política pública de educação ambiental, tá? Política pública de educação ambiental com o Rio Mogi Guaçu, né, que nós temos o companheiro Xandão aí, Alexandre Brás, que é um militante, né, que pouco é ouvido. Então você tem que ter política pública para educação ambiental para começar a mudar daqui a 10 anos, mas efetivamente tem que ter Secretaria de Meio Ambiente, viu, Bert?
Viu, Bergamin? Não tem secretaria do meio ambiente. Como que a gente vai falar de questão ambiental? Não tem secretário do meio ambiente. Tem uma pasta, que é uma mistura de secretaria. Você vai falar com o secretário do meio ambiente, ele não te atende. Você vai fazer projeto de horta e não tem apoio. Então, nós, enquanto mandato coletivo, já para passar minha fala, a gente pretende colocar um projeto de política pública para a horta comunitária, para isso ser lei da cidade como outras cidades, né? Para isso funcionar enquanto política pública, né? E outras leis, outros projetos. Mas já é um começo, né? E é isso, eu vou passar a falar, Padrinho. Outra coisa que eu estava lembrando é a questão do turismo, né? Araras, ela ganhou aí o selo de cidade turística. E esse turismo ecológico, turismo rural, se a gente começar a investir nisso, é um filão para a cidade e gera emprego também, juntamente com a economia solidária, sabe? Poder fazer aí todo o movimento do turista, ele envolve lembrancinha, souvenir, alimentação, tem muita coisa. Então, assim, poder fortalecer, né, a cidade nesse sentido de plantar mais, de preservar o que tem e de fazer rotas turísticas na parte rural, isso também geraria empregos, né? Então, eu acho assim que uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente parte de um ponto como a saúde, a gente percebe que tudo está interligado, que tudo é uma grande trama, é uma grande rede, e que se a gente olhar com carinho, com transparência e com consciência, né, ambiental, consciência do alimento, da saúde, da valorização do ser humano, da valorização da mulher, do idoso, das pessoas com deficiência, a gente harmoniza todo o resto. Então, quando a gente diz tudo isso que a gente está falando, né, quando a gente fala de ecossocialismo, é esse olhar para o ser humano enquanto prioridade, esse olhar para a periferia enquanto centro. Não adianta ficar o centro todo bonitinho e o pessoal da Zona Leste sentindo cheiro de cocô o dia inteiro e sem água quando está quente demais ou está seco demais. Então, é importante que a cidade inteira seja olhada e seja ouvida, que as pessoas se sintam, né, como participantes e que elas possam participar também desse processo de educação no trânsito, esse uso da bicicleta, né, poder focalizar, exigir que o dinheiro público seja voltado, né, para isso, para ciclovias, para poder... Você andar de bicicleta é saúde. Saúde no sentido de não emitir poluente, de poder estar com o corpo aí movimentando. Não, fico de carrinho para baixo, para cima, pago a academia. É toda uma mentalidade que uma coisa vai gerando a outra. Então, quebrar isso, né? Ir para a bicicleta, para o pequeno produtor, para o alimento orgânico, livre de agrotóxico, pela escuta, pelo cuidado com a mulher, com as crianças, isso faz uma revolução, né? A revolução, o pessoal do ecossocialismo, eles dizem, a nossa revolução será afetiva, porque o ser humano ele está acima do lucro. O ser humano é o nosso forte. A musiquinha, por isso vote na Dridesotti e no mandato coletivo aí do PSOL. Gente, é isso. Eu acho que a gente aí... Eu vou passar aí a fala para os meninos, mas eu me despeço aqui. Um abraço para todo mundo. E dia 7 tem outra, né, Rafa? Daqui uma semana. Isso, dia 7 tem outra, né? A gente vai estar divulgando, né? A gente vai falar sobre as propostas mesmo. Hoje a gente veio trazer um assunto, né? E aí, dia 7, quem puder acompanhar, a gente vai estipular o horário certinho, né? Vamos colocar o horário. Mas aí a gente vai estar falando de propostas mesmo que a gente pensa para a cidade, né? E tudo mais. Tem mais duas participações, isso. Ó, o Buzo falou aqui, antes da gente se despedir, Dri e Edu, seria excelente exportar alimentos se vendêssemos ao exterior o excedente produzido no país. Com certeza, né? Era primeiro para a gente alimentar o nosso povo, né? Mas isso é uma lógica, no mínimo, inteligente, né? O que a gente faz no Brasil é uma lógica bem que não olha para a população, né? Que é um nacionalismo fajuto, né? O que estão colocando aí. Mas enquanto a fome cresce, o que exportamos, na verdade, é triste restrições da capacidade de consumo de parte da população. É isso, né? A gente está
o maior exportador de comida e é o país que tem miséria, né? Então, é muito complicado, né, gente? Eu acho que é uma questão das pessoas enxergar, né? Sem clubismo, sem candidato preferido, né? A gente precisa, enquanto ser humano, exigir que se cumpra as políticas públicas e se cumpra ao nosso poder de autonomia, né? Não é não ter Estado, né? Acho que a ideia nossa é ter o Estado na nossa mão. O Estado é nosso e a gente precisa desenvolver o nosso país como um todo, né? Aonde que tem que acontecer, né? Que é os lugares, é saúde, pesquisa, educação, segurança pública. Eu vou passar a fala para o Edu daqui a pouco, né? E, por exemplo, o pessoal tem vários projetos de vários políticos aí que já estão aí tempo que luta pela polícia, né? Pela saúde mental da polícia. Então, eu acho que é pensar na questão que o Estado tem que funcionar, né? Há quanto tempo não se investe em educação? Então, são poucas as pessoas que têm esclarecimento sobre o que é política. É proposital, né? Como dizia o nosso Dercy Ribeiro, né, que é um filósofo, historiador, ele fala que a educação ela é falha de propósito, né, por interesse dos políticos para o país estar desse jeito, né, e da elite, né, a elite que tem esses interesses para ter nós enquanto escravos, né, 1% dominando tudo. Essa é a lógica do capital, né. Na cabeça deles, essa noção se confunde com políticos, por isso muita gente aí eu perdi o finalzinho. Mas, enfim, é isso mesmo, né? Muita gente não quer se envolver. É isso mesmo, o político não presta e política você faz diariamente, né? Com a sua luta, né? O político, ele tem que ter medo da gente, ele tem que representar a gente. Não é que a gente tem que temer o político tem que temer a gente, porque a gente tem que ter voz ativa, né? Não é temer no sentido de quebrar tudo. Ele tem que temer a nossa consciência. Não é nós que temos que temer, né? Então é essa a ideia. Eu vou passar para o Edu aí a fala. Eu achei muito relevante assim essa fala da Eusete, né? É uma coisa muito relevante assim. Eu vejo que o que a gente vive hoje, ela não se inaugura a partir do nosso nascimento, né? O nosso país, as nossas condições, a nossa cidade, né? Ela tem uma carga histórica assim muito grande. É uma consolidação, né? Araras nem sempre foi uma colônia da usina, né? Apesar de ter se constituído assim, não ter se emancipado até hoje. Porém, há toda uma concepção histórica. E eu vejo que essa fala, né, esse comentário da camarada Iusete que está aí nos acompanhando, ela me remete muito assim uma construção histórica de que a gente nunca foi representado, né? E eu estou falando aqui a partir de um espaço de fala de um cidadão comum. Eu sou brasileiro. Sabe quando a gente fala assim, o povo brasileiro não sei o quê? Eu estou falando de mim, Eduardo Bueno, está falando de mim também, porque eu sou povo brasileiro. E eu nunca fui representado no meu país. Eu não consigo compreender, eu nunca participei dos espaços de gestão do meu país, né? E a nossa luta é essa, né? Então a gente está aqui, tanto eu quanto o Rafa, quanto a Adri, ninguém aqui é super-herói, super-heroína. Não. Nós somos gente, nós sofremos, nós choramos, e muitas vezes não consegue nem chorar, tanta agonia que dá pelos motivos que quer fazer nós chorar. Entendeu? E nós está aqui para brigar por um espaço de representação. É o que a gente quer, né? E essa briga, ela não é no sentido de uma briga assim física, não, uma briga intelectual, né? E por quê? Porque a gente está pensando em modelo de gestão, em modelo de conseguir compreender as coisas. Nós estamos vendo que na caminhada que nós estamos na nossa sociedade, principalmente a brasileira, porque é o que nos toca, na cidade de Araras mesmo, assim, nós temos agonia, nós não conseguimos ficar em paz. A gente anda na rua olhando o outro como um inimigo, entendeu? É o cara que pode me fazer mal, ou é a pessoa que está disputando comigo um emprego, que está disputando comigo o preço mais barato de um trem. E o que é isso? Nós vai migrar para onde desse jeito? Vai acabar tudo, entendeu? Nós estamos assim gerando um monocultivo de ideia na nossa cabeça. Nós é um país de sociobiodiversidade tropical muito rico e valorativo, entendeu? Então, essa nossa busca política, né? Essa nossa busca por representação, identidade, por um lugar para existir e por um meio para a gente existir, né? Tudo isso se esbarra e se conecta, porque não tem como. A gente é um corpo físico existindo num mundo físico. E nós temos que parar com esse negócio de aceitar esse colonialismo que foi imposto para a gente desde 1498, né? Essas coisas que nós vivemos é fruto desse arrobo todo. Então, né, puxando de novo assim para esse momento nosso, nós estamos aqui os três prontos nesse momento, mas podia estar fazendo outras coisas mais gostosas. Eu mesmo sou um caboclo que eu adoro pegar um facão
e ficar assim, podando árvore, mexendo com agrofloresta, esses trem, tomando café também, o tempo inteiro. Gosto muito. Mas nós estamos aqui, dando o nosso tempo para buscar uma representação que, ao mesmo tempo que é nossa, é da sociedade que a gente vive. Você entendeu? Nós estamos morando em Araras e nós estamos achando que Araras está bagunçadíssima. Então, nós temos proposta para dar uma arrumada nas coisas e nós queremos que vocês participem com nós, porque é assim que tem que ser esse negócio. Né? Não adianta eu pegar um camarada lá que historicamente, né, vendeu o nome dele mais do que outros nomes e colocar ele de novo para me deixar triste, para me desagradar. Né? Isso, assim, ausentando a fala de todos os processos da política cotidiana que a gente conhece. Né? Mas, de novo, esses políticos, né, o que a gente chama de político, ele tanto é cada um de nós, enquanto seres cotidianos, dividindo espaço com outros, como ele é também uma coisa muito distante, que a gente às vezes acha que não se conecta, e não se conecta mesmo, porque é esse cabra colonizador, é essa ideia. Né? Então, vamos aproveitar que nós estamos nesse momento de angústia brasileira e tentar votar em pessoas que nos conectem. Né, em pessoas que pensem como a gente, que são seres humanos de carne e osso, que sofrem, que choram, que têm aspiração e que pensam o bem das coisas, né? E nós estamos com 1h15 de prosa aqui, por mim eu ficava mais 1h15 também, mas eu não sei como é que tá todo mundo aí de ânimo. Mas eu, né, nesse momento, assim, eu gostaria também de fazer um convite. A gente vai ter um outro espaço aí no dia 7 de novembro, né, no próximo sábado, onde vai estar toda uma galerinha do pessoal aí, né, que está construindo o pessoal em Araras, e a gente vai trazer um pouco, assim, do que é esse nosso pensamento político, de como que a gente quer se colocar na sociedade ararense e brasileira, né? Vamos estar de novo, esses mesmos rostinhos aqui que vocês estão conhecendo agora, ou já é conhecido de alguns caboclos aí, vamos colocar esses rostinhos de novo online no sábado, para nós prosear as coisas do nosso mandato aí, para nós pensar junto o que nós vamos fazer nessa cidade. Que eu não aguento mais varrer esse skin de cana, isso está errado demais da conta. É isso aí, Edu. Eu acho que é isso, gente. Para ir finalizando, dia 7. Boa tarde a todos. A Horta Comunitária, né, que é o nosso projeto que a gente tem. Somos o coletivo Horta Comunitária, no município de Araras. Nos acompanhe nas redes sociais. Então, tem o Facebook, Instagram, quem quiser dar uma olhada nos nossos projetos, né? A gente pretende, então, implementar esse projeto como em algumas cidades com saúde pública, tendo ligação com os assentamentos e ter uma alimentação melhor, né? Como um início aí, né? Acho que para me despedir, gente... Pode falar. Só cortar um minutinho aí, rapidamente, né? Na força de um flash fotográfico aí, só para lembrar que no Facebook e no Instagram tem também a página lá da Bancada Socialista de Araras, dá para acompanhar, né? Tem a página, assim, os meios de comunicação da nossa maravilhosíssima ser humana com potencial feminino absoluto aí, que é a Adri Desotti. Dá para acompanhar o que nós está fazendo e pensando por aí. Pode seguir, Rafa, no fechamento. Eu acho que é isso, gente. A gente teve uma conquista da esquerda aí durante 14 anos aí, e aí houve um receio, uma tristeza com todo o aspecto político, né? Lembrando que isso não aconteceu só há 14 anos, desde que esse país se iniciou com a invasão portuguesa, europeia, tudo está em crise, né? Então é uma inocência pensar, né, que tudo que aconteceu no Brasil foi fruto de agora, né? Então a gente está nesse processo há muito tempo, processo de matança indígena, matança dos pretos, das pretas e tudo mais, né? De todas as pautas de tristeza e opressão que a gente vive nesse país. A gente precisa de recuperar a hegemonia do nosso discurso. É o nosso discurso popular, meu discurso, vendo os problemas relacionados com a minha cidade, com a polis, que vai recuperar a nossa vida. Se a gente esperar que os políticos vão dar jeito, né, que vai fazer a arminha e vai passar, agora eu queria que ele dê arma no Covid, né, esse lunático aí, e não vai resolver. Se a gente não se juntar, se organizar e ver o que é melhor para todos, todas e todos, não vai sair dessa situação se a gente não pensar coletivamente. Isso é democracia, gente. Isso é política, isso é república, isso é nossa cidade. A gente tem que lutar por todos, não por sigla política somente, não por o meu benefício, né? Não por o benefício do meu filho, benefício de emprego,
Tá? Se você trabalha numa empresa, essa empresa está atrapalhando a sua cidade, você tem que exigir, né? Por mais que tenha seu emprego. Mas a gente tem que pensar nas questões públicas que referem. Se a gente não pensar assim e não sair desse egoísmo, a gente não vai melhorar e vai cada vez um buraco maior. Então é isso, gente. Como o Edu falou, tem as nessas redes sociais, né? Tanto das hortas como da bancada ecossocialista, né? Tem as redes sociais do PSOL, nós temos várias ideias, e tem as ideias da Dri Desotti, e aí aquela musiquinha também é maravilhosa, né, Dri? Outro dia, o moço da TV Opinião falou para mim: Nossa, eu estava limpando minha geladeira e começou a tocar sua musiquinha na cabeça. Falei: Ai, desculpa. Aquelas músicas que grudam, né, na cabeça. Ai, gente, é isso. Eu queria agradecer aí a Ilzete e a Isa, minhas queridas primas do coração, que participam sempre, estão aí dando aquele apoio irrestrito, né, para a minha campanha. Agradecer a todo mundo que participou, o Ricardo Buzo, o Bergamin também, né, os meninos aí, o Pedro Bozini, através das hortas, o pessoal do PSOL, o Murilo, que está aí nos bastidores, bem que podia falar um oizinho, põe sua carinha aí, Murilo, para o povo ver você, o nosso Lombardi. Rapidão, Ô, vai lá. Lombardi! Olha, Lá, ele Lombardi, não veio está aqui, querendo veio vir. Lombardi. E é isso, agradecer e dizer que, bem essa fala do Edu, sabe? A gente fala, nossa, quando você está pedindo voto, parece que você está pedindo um emprego, você está pedindo um favor. E, na verdade, não é a gente que está pedindo, a gente está se oferecendo para a cidade. Então, a gente está se dando para vocês, para a gente poder ser um representante de vocês lá na Câmara. É isso. Um grande beijo no coração de vocês.